Hoje vamos falar sobre hormônios femininos, ciclo menstrual, hormônios sexuais, hormônios da menopausa. Gente, hormônios para que te quero, né? Seja bem-vinda, doutora Marina. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Eliane. Obrigada, Van, pelo convite. É um prazer estar aqui. Ai, a A gente gente adorou chama a doutora receber. Marina, que é ginecologista, para falar desses hormônios todos, dessa loucura aí que. Será que sou eu que sou louca ou são eles que me enlouquecem, né? Marina, Bem por por aí favor, se mesmo. apresente para o pessoal saber um pouquinho quem é você, o que que você faz. Perfeito. Eu sou Marina Braga Apostólico, sou ginecologista e obstetra, formada pela Faculdade de Medicina da USP. Legal. Trabalho com mulheres de todas as fases da vida, né? Desde crianças, meninas, até aí na nossa menopausa, pós-menopausa, passando por períodos onde os hormônios realmente ficam bem bagunçados, né? Então, quando a gente menstrua a primeira vez, já bagunça um monte, gravidez, fase da vida reprodutiva, período do climatério, transição menopausal e menopausa, né? Sou especialista em reprodução humana, infertilidade e patologia obstétrica e atuo aqui em São Paulo, capital. Que bacana. Legal, muitas coisas, né? E, doutora, vou começar assim com uma perguntinha um pouquinho difícil, que é, o que afinal são os hormônios? Ai, bom, eu vou tentar explicar com uma linguagem bastante simples, né, para a gente conseguir entender. Vamos tentar imaginar que os hormônios são como pequenos mensageiros. Eles são substâncias que são produzidas por diversos órgãos e tecidos do nosso corpo que vão levar mensagens para os mais diversos fins. Então, na verdade, a gente tem um monte de órgãos no nosso corpo, cada órgão tem a sua função. Alguns órgãos são órgãos que produzem hormônios, tá? Então, são os órgãos endócrinos que a gente fala. E esses hormônios, eles vão levar pequenas mensagens para outros órgãos do corpo. E o objetivo dessas mensagens é poder regular diversas coisas. Então, eles vão regular o nosso metabolismo, vão regular o nosso sono, vão regular a nossa disposição, vão regular o funcionamento dos nossos órgãos. Então, assim, é uma pergunta bastante ampla, mas se você entender que os hormônios são pequenos mensageiros, acho que faz bastante sentido aí o que a gente vai falar. Com Bacana. certeza. Ajuda pelo menos para a gente entender que eles realmente fazem parte do dia a dia da nossa vida, né? Eles estão no sono, eles estão na fome, eles estão. Não tem, né? Sem hormônios a gente não existe, mais ou menos isso. Pois Sim, é, se eu sem dúvida. soubesse disso tudo antes, muito antes, né, que autoconhecimento é tudo, eu teria cuidado muito melhor dos meus hormônios, né, e não estaria passando tanta coisa aqui na menopausa, né? Mas esse é o assunto para daqui a pouco. Ai, ai. E aí, quais são esses principais hormônios aí que, assim, a gente sabe que tem bastante, como você falou, são muitos mensageiros, né? E bem bacana essa explicação de mensageiros, porque faz a gente entender bem melhor. Mas quais são os principais, doutora? Bom, a gente está aqui para poder falar mais de saúde da mulher, né? Então, já falar mais de ciclo menstrual da mulher, como que funciona. Então, eu vou contar uma historinha que eu costumo contar para as minhas pacientes, que é um pouquinho, vamos dizer, diferente, tá? Tá, Então vamos é o lá. A gente seguinte, adora coisas diferentes. na verdade, assim, a gente tem que pensar que a mulher, a gente sempre ouve essa frase, né? Ah, a mulher é cíclica, a mulher é cíclica, a mulher tem fases. E, na verdade, a gente é cíclica por um período só da vida. Então, depois que a gente nasce, a gente tem a produção de diversos hormônios femininos, só que, na verdade, não são os hormônios que a gente fala quando a gente está na vida adulta, na adolescência, na menarca, na menopausa. Na nossa infância, a gente tem outros tipos de objetivos. Então, é crescimento, amadurecimento do sistema reprodutor, etc. Aí, quando a gente vai chegar aí no período próximo à menstruação, que esses hormônios que vocês querem falar mais sobre começam a aparecer mais, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Além do estrogênio e progesterona, que são os principais.
E por que que eu tô falando isso? Porque é só depois que a gente amadurece o nosso eixo hormonal, que é quando a gente menstrua e a gente começa a entrar na menarquia, que a gente tem esses hormônios. Então, antes, na infância, a gente não tem esse ciclo hormonal. É, E esse ciclo hormonal acontece exatamente no mesmo período aonde nós entramos no período reprodutivo. Então, esses hormônios, eles têm uma função biológica reprodutiva. Digo biológica porque nós somos animais, Sim. e só que nós somos dos poucos animais que não acabam utilizando apenas a função sexual para reprodução. Então a gente vai acabar entrando num mundo mais complexo relacionado aos outros animais que também têm esses hormônios quanto a gente. Então, na fase que a gente chama de menarquia, ou na fase reprodutiva, que a gente tem esses ciclos hormonais que a gente tanto fala aí na nossa vida adulta. E aí a gente vai ciclar, fazer esses hormônios, o folículo estimulante, que é o que vai separar quem que vai ser o óvulo da vez, do mês, o luteinizante, que vai amadurecer o óvulo da vez, o estrogênio, que é aquele que a gente fala, né, que é o hormônio da disposição, o hormônio que a gente se sente melhor quando ele está mais alto, que é o hormônio que vai ser priorizado no começo do ciclo menstrual até a ovulação, a progesterona, que é o hormônio que vai segurar a gravidez e que todo mês a gente produz um pouquinho e quando a gente engravida ela cresce muito. E aí, beleza, a gente está acostumada a viver a nossa vida jovem, depois que a gente menstruou, a gente está acostumada a viver com esses hormônios altos e cíclico. E de repente, a gente começa a entrar na falência desses hormônios. Ai, de repente eles vão embora. E a gente passa uma vida inteira superativa, que não é só reprodutiva. Nós somos animais que fazem diversas outras coisas. Então, assim, a nossa vida reprodutiva e os hormônios da vida reprodutiva refletem também a nossa fase, talvez, mais produtiva da vida em outros âmbitos. E de repente a gente começa a chegar no período da perimenopausa, do climatério, eles começam a diminuir e entra em falência. Rola uma greve dos hormônios, primeiro, que a gente vai ter mês que vai ter esses hormônios, mês que não tem, e depois que essa greve passa, a gente entra aí em falência. E a gente tem que se reinventar completamente, porque é uma vida toda que a gente que a gente tem essa percepção cíclica e nas nossas produções hormonais, e de repente, puf, acaba de uma vez. Então, esses são os hormônios principais, e essa é uma ideia assim cíclica. Então, por que que eu estava falando da parte biológica? Porque a gente vai acabar conversando mais para frente sobre outras coisas, com certeza, né? Sabendo como que vocês gostam de lidar aí com função sexual também, conversa sobre disposição, libido, mas os hormônios, eles vão estar mais presentes na nossa vida nessa fase reprodutiva. E não é porque a gente quer ou não, é porque nós somos animais e nós mulheres Estão ali, vamos né? formar os hormônios na fase que a gente pode reproduzir. Basicamente é isso. Gente do céu, essa falência, ela é tão sentida, né? Eu senti tanto. Olha, eu vou falar para você que eu temo muito essa fase. Ainda não cheguei lá, mas assim, com a experiência, são 15 anos só vendo mulheres, né? Saúde da mulher. E aí, toda vez que a gente vai conversar sobre período de climatério e menopausa, eu falo, meu Deus do céu, que desafio que deve ser realmente vivenciar Você isso sabe na pele, e em breve tá aí, né? eu sou terapeuta, né? E aí as mulheres chegam e falam assim, gente, mas eu não era assim, eu me quero de volta. Eu falei, quantos anos você tem? Eu falei assim, ó, não, porque dependendo da pergunta, eu respondo, da sua resposta, eu vou falar, não, ainda dá tempo de se ter de volta, né? Porque tem muita coisa, porque envolve muita coisa, né? Sem dúvida. É. Mas assim, eu achei legal falar essa introdução, essa historinha um pouco mais longa, para as pessoas conseguirem entender que existem fases da vida que a gente tem mais hormônios e fases da vida que a gente tem menos hormônios femininos em especial, tá? Os outros hormônios, hormônios de fome, sono, outras coisas, aí a gente deixa para um outro capítulo, mas pensando aí em saúde da mulher, é principalmente FSH, LH, progesterona e estrógeno. E a testosterona também, tá? Mas aí um cantinho especial aí que a gente conversa mais pra frente. Ou seja, vamos ter a doutora Marina aqui de novo, né? Já vai fazer parte, é mais uma que vai ter um cômodo aqui no Puxadinho. É por aí.
Doutora, e assim, a gente tem, como você falou, esses ciclos, né? A partir da primeira menstruação ali, toda a nossa vida reprodutiva vai ter esse ciclo, essa coisa mais ou menos homogênea. O que acontece quando tem um desequilíbrio hormonal, ou até por que pode acontecer um desequilíbrio hormonal durante esse período reprodutivo, né? Não chegando lá na menopausa, que é outra coisa. Nosso corpo, ele é uma máquina muito maluca e perfeita, né? Então, assim, ele é todo interligado. Então, a gente está falando aí dos hormônios reprodutivos, mas os outros hormônios também bagunçam o nosso ciclo reprodutivo, assim como o nosso ciclo reprodutivo e os hormônios reprodutivos também podem bagunçar os outros hormônios. Então, assim, estresse é uma coisa que pode alterar, imaturidade do eixo. O que é imaturidade do eixo? Os dois extremos da vida reprodutiva. Então, quando a gente acabou de menstruar, às vezes a gente consegue formar os hormônios direitinho, houve conexão com os hormônios produzidos na nossa cabeça, produzidos no nosso ovário, produzidos na nossa suprarrenal. Eles precisam conversar. Qualquer coisa que atrapalhe ou que não aconteça de maneira perfeita pode bagunçar aí o nosso ciclo, e pode fazer com que a gente não ovule naquele determinado ciclo. Então, a maioria das vezes, um desbalanço hormonal qualquer, ou o estresse que altera o hormônio, falta de sono, alguns medicamentos, quase tudo aquilo que afeta o nosso dia a dia, que faz a gente sair do nosso ciclo, do nosso ritmo, da nossa rotina, pode acabar interferindo, sim, sem sombra de dúvidas. Mas, em geral, eu preciso de algo mais intenso. Mesmo o nosso status psicológico, isso pode também alterar. Então, quando a gente está com depressão, ou se a gente está em mania, tudo isso é muito interligado. Como eu falei, o nosso corpo é uma malha de conexões, né? E os hormônios são mensageiros. Então, se eu estou mandando uma mensagem que tem algum lugar que está desregulado ou bagunçado, o próximo passo para poder formar os hormônios pode ficar prejudicado e pode dar essa grande confusão. Então, a sua resposta é basicamente tudo que sai da nossa rotina, do nosso habitual, pode acabar interferindo, sim. E tem Nossa, como perceber que tem um desequilíbrio hormonal, que deu um problema aí nessa comunicação? Sim, vamos lá. Uma coisa que tenha mais relação com isso, então, por exemplo, obesidade. Obesidade é uma das coisas que a gente sabe que é uma epidemia aí mundial. Obesidade é uma coisa que atrapalha muito os hormônios. Por quê? Porque a gente, em geral, produz o estrogênio dos nossos ovários, mas a gente também produz outros tipos de estrogênio de outros tecidos, e um deles é o tecido adiposo, que é a gordura. Então, uma mulher que tem obesidade, ela está produzindo tipos de hormônios femininos em excesso na gordura. Quando eu tenho excesso de hormônio feminino, eu atrapalho todas essas mensagens e o meu ciclo pode ficar completamente bagunçado. Por isso que uma mulher com obesidade importante, ela muitas vezes não ovula, ela muitas vezes tem ciclos menstruais mais longos, ela muitas vezes tem uma menstruação muito intensa. Uma mulher que usa um medicamento que acaba alterando a nossa hipófise, que a gente fala, né? Que é uma glândula que a gente tem dentro aqui da nossa cabeça, que produz hormônios, que são importantes aí na nossa mensagem completa. Se a gente toma algum medicamento que age na hipófise, ele também atrapalha todo o ciclo. A imaturidade do eixo que eu falei é quando, vamos brincar aqui, a estrada que a mensagem precisaria pegar para chegar no local, como se a gente estivesse mandando um pacote fiz uma compra online e estou mandando entregar. Então, você fez uma compra online, você está mandando entregar a mensagem na casa de uma pessoa que colocou o CEP errado, vamos dizer, porque você não se acostumou ainda com o caminho. Aí a mensagem não chega, aí bagunça tudo. Você não tem o seu recebido na tua casa. E você não teve o teu recebido de mensagem da cabeça até o teu ovário, aí bagunçou. É isso que é a imaturidade do eixo, que pode acontecer no começo da vida reprodutiva
E é mais ou menos isso que acontece também no período da perimenopausa, porque vamos pensar que o nosso mensageiro, nosso entregador está preguiçoso, então ele não está conseguindo fazer o mesmo caminho, com o mesmo ritmo, para poder entregar a mensagem que é necessária para poder produzir os hormônios do nosso bem-estar, né? Vamos dizer assim. E a Eliane falou: ai, tá tão difícil, que às vezes tá um pouquinho mais devagar, né? A gente tem que dar aquela empurradinha. Eu diria que devagar não, ele está quase parado mesmo. Gente, mas olha, essa explicação, assim, foi na minha cabecinha THzística que foi muito, assim, perfeita, porque veio todos os ciclos, assim, nossa, muito bacana essa explicação, gostei demais. Eu Ai, gostei que bom, também, fico porque é bem feliz. fácil de entender Isso, todo o relacionamento entre uma coisa e outra, né? E por que que ter problema num lugar afeta, ter problema no hormônio feminino afeta a obesidade e vice-versa. E isso fica muito mais fácil quando você entende essa metáfora que você usou aí do entregador, do caminho. Achei ótimo, achei muito boa. É, mas é verdade, porque quando o profissional da saúde só usa nome técnico, só fala coisa extremamente difícil, às vezes, isso é muito comum, às vezes, a gente não entende nada. Aí a gente precisa falar com uma linguagem acessível, é um dos pilares aí do que eu considero adequado para a gente ter uma relação boa médico-paciente, né? Assim como qualquer outro profissional da área da saúde, terapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, se a gente precisa, na verdade, adequar a linguagem técnica. A linguagem técnica Sim. para a gente aprender, para poder explicar, a gente tem que falar coisas palpáveis, né? Vamos falar de compra online, do nosso dia a dia, vamos falar do entregador, vamos entender que é vamos uma falar malha de em humanês, informações. né? Humanês é Humanês. extremamente importante. Importante para a gente, assim, como você falou, você trata, né, da menina, da adolescente, e tudo mais. E tem uma coisa que, para mim e para Vanessa, que somos aqui as pessoas mais que nasceram primeiro, né? Assim, o que que a gente, assim, a gente passou por todas essas fases, mas a gente cresceu. Já estou falando a gente mesmo, porque tenho certeza que Vanessa vai se encaixar nessa e você também, doutora. A gente cresceu ouvindo falar na famigerada TPM, né? Que hoje deram um nome assim muito tempo para mim, que eu achei muito legal, né? Ouvir muito esse termo, mas a TPM, que é uma tensão pré-menstrual, que é conhecida dessa forma principalmente, o que que a gente pode falar da TPM? Então, olha, já que vocês gostaram das minhas metáforas, das minhas historinhas, eu vou falar para vocês Venha. é, mais uma historinha, tá? Essa eu também costumo usar para as minhas pacientes do consultório, que é assim. Depois que a gente entra aí no período reprodutivo, o nosso corpo, não a nossa mente, tá? Tá. Ele quer fazer a gente engravidar todos os meses. É o objetivo deles. Afinal, nós somos animais e nós estamos na fase reprodutiva, então o Sim. nosso corpo quer fazer a gente engravidar. Beleza? Nossa. Ok, a gente menstrua, vai começar o nosso ciclo menstrual ali, né? O primeiro dia da menstruação é quando a gente fala começa o nosso ciclo. Então, a primeira fase do nosso ciclo menstrual, que é até a ovulação, é a fase que a gente está se sentindo linda, maravilhosa, feliz. Ai, por quê? Porque a gente tem um monte de estrogênio, a gente tá num up, e o nosso corpo vai preparando a gente para a gente se sentir bem, maravilhosa, gostosa, poderosa. Aí a gente vai chegar na fase da ovulação. Aí a gente tem o pico dos hormônios. Aí a gente vai estar assim, se olhar no espelho e falar: quem é Gisele Bündchen? Sabe assim? Por quê? Porque a gente precisa estar se sentindo super bem no período ovulatório, porque o nosso corpo quer que a gente engravide. Então a gente tem que estar se sentindo linda, maravilhosa, com vontade de transar, e animada. Então é a fase do ciclo que a gente está mais para cima. Quando a gente não engravida, a gente ovula e a gente vai passar a produzir alguns outros hormônios, que é a progesterona, que é um hormônio super importante, mas é um hormônio mais da preguiça, assim, é o hormônio que deixa a gente já assim, um pouquinho mais preguiçosa, que quando a gente engravida, ele vai aumentar e vai ficar bem alto. Quando a gente não engravida, esse hormônio ele tem data de validade, vamos dizer, a produção dele tem data de validade. E essa data de validade acaba normalmente 2 semanas depois da ovulação. Aí o teu corpo percebeu que você não engravidou, por quê?
tá diminuindo a produção da progesterona. Aí ele fica bem bravão, bravo, fala, poxa, não consegui fazer ela engravidar esse mês, que era o meu objetivo biológico. Então, pronto. Todos os hormônios de uma vez caem. Pluft. Aí a gente entra na tal da TPM, que é esse período prévio da menstruação. Então a gente tava assim, linda, maravilhosa, Gisele Bündchen, ovulei, fiquei mais assim, mas tô bem, porque meu corpo não se tocou, que a gente não engravidou ainda. Aí, é uma brincadeira, tá, gente? Como, assim, já que você não engravidou, toma TPM. E caem todos os hormônios juntos, aí a gente acaba falando, Gente, faz poxa, tanto sentido isso. a gente fica meio perdido, e aí cada um acaba evoluindo e tendo alguns sintomas diferentes. Então, assim, é uma metáfora muito pra gente entender também que a gente não tem que se culpar, porque às vezes é simplesmente uma resposta biológica mesmo do nosso corpo. Nós não, nós somos animais racionais, nós somos pessoas que pensamos nas coisas, e aí a gente pode ficar bravo, inclusive, com o nosso corpo, da nossa TPM, às vezes, e tá tudo bem. Porque, na verdade, isso foi feito biologicamente para os mamíferos. Então, assim, gente, nós somos animais, a gente também tem coisas que saem um pouco do nosso desejo. É que nós pensamos, raciocinamos e desejamos coisas diferentes do que acontece às vezes. E às vezes Às e a vezes gente não quer engravidar todo ciclo, pelo amor de Deus, né? já pensou? E o Porque corpo às faz vezes essa. ali, o corpo vai ficar um pouquinho ali diferente do mental também, né? Então faz todo sentido isso. Essa E é metáfora é legal que muito legal. deixa bem claro que é normal ter TPM, né? Porque eu ouço muito, agora diminuiu, mas eu ouvia muito. Ah, mas não é normal ter TPM. Mas por que que eu tenho TPM? A fulana não tem. Não é que não tem, é É, que é diferente. Doutora. A grama do vizinho, né, Van? Então, é, assim, não dá pra gente ficar comparando a grama do vizinho sem sombra de dúvidas. É, é bem comum ter TPM. Não vou falar pra você que é normal, porque a gente não faz parte. Tem pessoas que não têm os sintomas tão intensos. Tem períodos que a gente não tem sintomas tão intensos, mas tem pessoas que realmente têm disfunções importantíssimas por conta dessa queda hormonal e que atrapalham muito a qualidade de vida. Então a gente não pode comparar, cada um é de um jeito, mas é comum mesmo a gente ter sintomas pré-menstruais. olha, tá vendo? Legal. Então, o tempo para mim, né? Você já está sabendo, vai ouvir o podcast aqui, né? Prestando atenção em tudo isso e vai falar, é atenção para menstrual ou é tempo para mim? O que que você vai poder fazer aí, né, para melhorar esse humor, né? Já que o corpo não engravidou dessa vez, né? Então, vai ser A assim, né? forma Esse como tempo você para vai mim que lidar. desculpa, acho que eu cortei vocês. Não, Pode falar, Van. Não, eu falei, aí você também vai decidir como é que você vai lidar com essa queda aí dos hormônios, com essa situação, porque a partir do momento que você entende por que que isso acontece, para mim, pelo menos, fica muito mais fácil. Tá, eu sei que vai acontecer. Então, como que eu vou lidar? Eu vou encarar isso como um horror? Eu vou encarar isso como um tempo para mim, como a Eliane colocou, né? Vou aproveitar esse momento, então, para me fechar mesmo e fazer outras coisas. É uma opção, né? Você pode aí, então, tentar lidar com isso de formas diferentes. eu só sei de uma Sem coisa, vai dúvida. passar, Vai passar. né? Quando os hormônios, quando o nosso corpo fala assim, ok, vamos transformar ela na Gisele Bündchen de novo, então eu preciso que ela volte. E aí a gente Isso. começa a produzir de novo os FSH, LH e estrogênio. Então, assim, somos cíclicas? Sim, somos cíclicas. E a mulher moderna, a mulher pensante, a mulher que deseja fazer as coisas, sabendo dessa informação, pode utilizar isso a seu favor em diversas oportunidades, né? Nós somos cíclicas, não tem muito o que fazer, isso quando a gente não está usando nenhum tipo de hormônio, uns tratamentos de tensão pré-menstrual, de síndrome pré-menstrual, na verdade, que a gente fala, porque a gente tem que entender que cada pessoa vai ter uma maneira de demonstrar aí sintomas diferentes. Então, assim, uma das coisas que se pode fazer é evitar essas quedas importantes hormonais, fazendo uso de pílula anticoncepcional. Às vezes isso é mais para os casos mais graves. Antigamente isso era uma verdade mais absoluta. As mudanças no estilo de vida, o que que você vai fazer nesse período que você sabe que você vai
ter determinado sintoma, ter dor de cabeça, ficar mais irritada, ter mais sono, onde seu intestino não funciona direito, onde você tem vontade de matar todo mundo, de brigar com todo mundo, matar todo mundo. Eu quero dizer assim, sai daqui, tô de TPM, não quero saber. É, Então você fala assim, olha, eu sei que isso vai acontecer agora, talvez eu precise fazer mais exercício, marcar uma drenagem se eu fico muito mais inchada, eu preciso reforçar a minha terapia, eu preciso dormir um pouco mais, eu não vou sair, eu não vou marcar aquela reunião importante do trabalho, eu vou tentar evitar fazer coisas que eu precise realmente estar mais inteira naquele período. olha, faz É sentido, né, importante a gente? gente, importante a gente ter essa noção, né? Que você pode, lógico, dentro dos limites, mas se organizar com isso, né? E lidar, se precisar fazer uma reposição ou se precisar tomar aí uma pílula anticoncepcional para controlar essa queda brusca de repente, porque as pessoas têm muita resistência às vezes, né? Com algumas coisas. Não quero tomar hormônio. Às vezes tomar hormônio vai te ajudar. Não tem muita. Nem sempre, nenhum, né? É individualizado. É, e cada caso é um caso. Antidepressivos também. As pessoas têm muita restrição em utilizar, às vezes, antidepressivos, mas existem alguns tipos vamos dizer, sintomas da TPM, que o que mais vai ajudar a gente, realmente, é o uso de alguns antidepressivos em doses baixas, para que a gente consiga manter os hormônios que a gente produz, que são sinalizadores cerebrais, a estarem funcionando direitinho, né? Então, a gente fala aí da serotonina, noradrenalina, mas mais a serotonina, sabe? Então, assim, existem alguns medicamentos que ajudam a manter a sua própria serotonina numa quantidade maior, para que a gente tenha disponibilidade para momentos de maior, vamos dizer, de maior fragilidade como esses. Então, algumas pacientes, claro que não são todas, têm indicação de fazer uso de alguns antidepressivos. E elas falam, mas eu não tô louca. Mas por quê? Nossa, Não é nem 8 nem 80, gente. A gente individualiza. Mas eu vou viciar. equilíbrio, né? Calma, Equilíbrio, equilíbrio. equilíbrio. Isso mesmo. Gente, que bacana. Muito E boas eu suas fiquei com explicações. uma curiosidade. Então, basicamente, as mulheres têm esse ciclo todo. O homem, como não engravida, não tem, é isso? Então, ele não tem exatamente esse ciclo, mas ele mantém os níveis hormonais dele mais regulares, assim, porque ele está produzindo periodicamente aí os espermatozoides, ele não vai ovular todo mês. Vamos falar uma coisa complicada. Então, assim, quantas vezes a mulher pode engravidar no mês? Uma. Uma. Nossa, Quantas mulheres um homem pode engravidar no mês? Quantas ele aguentar? vou até tomar uma. Boa. Você Tomar consegue uma entender água o para. quanto é injusto, É, inclusive culturalmente falando, a gente, a exigência social em relação à mulher ter libido e se sentir bonita e disposta e disponível o mês inteiro? Ou inclusive injusto da gente comparar a disponibilidade e disposição sexual entre uma mulher e um homem? Com Do certeza. ponto de vista biológico. é. Não faz sentido nenhum. É desumano pensar dessa forma, é desumano pensar numa regularidade, não tem equilíbrio nenhum aí. A gente acabou de falar de equilíbrio, mas não tem equilíbrio nenhum. É desumano isso Não aí. Daí, tem. falando, né, o masculino e o feminino, tem Sim, diferenças que são inatas, Claro que não tem, existem né? diversas maneiras da gente conseguir melhorar a nossa disposição sexual e até muitas mulheres têm desejo, sem ser no período ovulatório, aí de ter relação sexual por prazer, e é isso que nós, seres humanos, muitas vezes buscamos e fazemos. Mas eu acho que essa informação ela é super importante para a gente tirar um pouco da culpa que muitas mulheres trazem sim. por não terem vontade de transar bastante com seus parceiros, mas ele acha que eu não amo ele, calma. Não é assim. Então a gente tem que entender que nós somos animais também, somos animais racionais e que a gente evoluiu muito e a gente não consegue enxergar que existem coisas básicas que não estão no nosso controle, como por exemplo, a parte biológica hormonal da mulher.
Muito Porque legal isso. depende, e aí a gente volta para o comecinho aí da nossa conversa, doutora, que assim, às vezes tá tudo ali, os mensageiros estão todos trabalhando, estão todos ali fazendo as suas funções. Mas aconteceu alguma coisa ali no meu dia que fez com que o mensageiro falasse, ué, vou ter que parar um pouquinho aqui, né? E aí no outro dia, eu estou fazendo, né, análise aqui também, porque aí no outro dia, porque naquele mesmo dia, à tarde, eu posso estar com outro humor, com uma outra emoção ali, a flor da pele, e o mesmo que os mensageiros continuem ali trabalhando, talvez eu não me sinta do mesmo jeito, né? Sim, e não é só os hormônios femininos, tá? A gente não pode culpar sempre a TPM, o estrogênio e a testosterona. Então, assim, tem milhões de outras coisas aí por trás. O nosso dia a dia, atividade física, saúde, alimentação, sono, status do relacionamento, não só de parceria, né? Sim, Mas no seu entorno, no seu trabalho, mas os hormônios também estão aí dentro dessa bolsa, desse balaio que tem mil coisas juntas, tá? Então, coisas assim, também é muito comum acontecendo. a pessoa fala assim, ah, a culpa é dos hormônios, mas não é só. Será? Tu pode também só falar que são eles, né? É, tem todo um Mais conjunto. fácil e mais gostoso, né? Então a gente pode botar culpa neles às vezes, mas lá dentro a gente sabe que não é só eles. Existe tanta coisa aí por trás disso tudo, por trás desses mensageiros, né, dos hormônios. E aí vamos trazer um pouquinho, quando a gente, voltando a falar da menina aí, da questão da tira o óculos, põe óculos, tira o óculos, põe óculos, para eu entender o que eu estou vendo aqui. Qual que é uma idade normal para a primeira menstruação, né? Eu acho um pouquinho confuso Olha, essa pergunta, mas, né, você vai explicar muito melhor. a gente fala que é costumeiro acontecer entre 9, 12, até 15, 16 anos a gente não fala que tem algum tipo de doença associada, tá? Acima dos 16 anos, a depender se a menina já tem os caracteres sexuais secundários ou não, o que que é isso? Se ela já tem peitinho, pelinho, essas coisas. Então, assim, eu não vou ficar explicando dados muito complexos, assim, é muito comum, é mais comum que aconteça entre seus 9, 12, 13 anos, pode acontecer até seus 16 anos, mas aí se isso começar a demorar muito e não tem a formação aí da mama, dos pelinhos, aí buscar um ginecologista ou um pediatra herbiatra para fazer a análise direitinho se está tudo ok, tá? Antes dos 9 anos também a gente fica bastante preocupado, que é mais precoce, né? Só que o objetivo, talvez a grande dica, seja é você reparar aí no aparecimento dos caracteres sexuais secundários que a gente fala. Então, se você tem uma menina de 7, 6 anos que começou a apresentar pelinho, peitinho, odor, na axila, começou a mudar, desenvolver o corpo muito nova, é nesse momento que a gente precisa passar na avaliação do pediatra para poder pegar essa alteração de ciclo antes que ela aconteça, porque se ela for ser uma paciente que vai ter uma puberdade precoce, a ação que a gente tem, o poder que a gente tem, quanto antes começar é melhor. Sempre a prevenção, né, gente? Prevenção é tudo nessa vida, né? Até para essa situação. É. E existe uma idade normal para entrar na menopausa ou também não tem um? Depende da população que você estuda. Falar que a mulher brasileira, ela entra na menopausa ao redor dos seus 49 a 51 anos. É, o que mais chama a atenção é menopausa antes dos 40 anos, que a gente chama de menopausa precoce. Após os 40 anos, ela pode acontecer. Tem mulheres que entram na menopausa cedo mesmo, mas abaixo de 40, só que a gente fala que é precoce. Mas a média acontece entre 49 e 51 anos. Então, Olha, a gente está falando de uma média de aproximadamente 35, 40 anos dessa vida com esse ciclo aí, né? Todo mês se repetindo. e eu vou Sim, até repetir muito. que se eu soubesse de tanta coisa, né, eu teria cuidado melhor da minha menstruação, dos meus ciclos, teria respeitado mais, teria,
me cuidado mais. Estou quase, né, citando a música aqui dos Titãs, mas eu faria dessa forma, se eu tivesse essa Por isso consciência. mesmo que a gente está aqui para trazer essa informação que a gente não teve para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem sabe se cuidar melhor, né? Como diz no Perfeito. marketing, isso aqui é ouro em pó, né? É ouro em pó. A gente está dando ouro aqui para vocês. Então, para as meninas, né? Para as meninas, moças, mulheres, assim, de 24 anos, 25 anos, que tem muita gente que nos ouve também nessa faixa de idade, isso é super importante, né? Que é como você cuida dela agora, da sua menstruação e o que você vai levar aí para o seu ciclo todo e para a sua menopausa, né, gente? Porque vai chegar, tá? Vai chegar. E aí, então, eu vou fazer uma pergunta para a gente vir aqui mais para o nosso filé do dia a dia, né, Eli? Que é, e os hormônios sexuais? Quais são, ou mais, tem alguns que são mais específicos? Eles são os mesmos nos homens e nas mulheres, por exemplo? Bom, isso é uma coisa meio complicada porque as pessoas acabam falando assim: ah, testosterona é hormônio masculino, estrogênio é hormônio feminino. Quando na verdade a mulher também tem testosterona, e quando na verdade os hormônios femininos eles vêm também da testosterona e dos derivados de testosterona. Então a mulher precisa ter testosterona para poder ter estrogênio. Ok? A gente precisa desse hormônio que vai passar por mais uma etapa de metabolização para poder chegar no hormônio feminino. Então, eu fico brincando sempre com o meu marido. Eu falo assim: a gente é mais complexa e completa que vocês, porque até no hormônio a gente tem um passo a mais de vocês para poder chegar lá. O estrogênio é mais complexo aí do que a tua testosterona. É por isso que a gente é cíclica, né? Então, a gente tá um passo a mais. Fico brincando com o meu marido, essa brincadeira. Mas, assim, o que o pessoal mais conhece é testosterona e estrogênio. Então, a gente vai falar que na hora que a gente vai ovular, que nem eu expliquei para vocês brevemente na minha historinha sobre a ovulação, a gente tem a elevação do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai separar qual vai ser o folículo com o óvulo, que vai ser o óvulo do mês. Aí a gente tem o LH, que faz um super pico, e na hora que a gente faz o pico do LH, a gente vai amadurecer esse óvulo. Junto do pico do LH, a gente tem o pico do estrogênio também. Então, o pico desses três hormônios acontecem antes da ovulação, são aqueles hormônios que vão dar um up no nosso desejo sexual. Por quê? Porque o nosso corpo quer que a gente engravide. Basicamente isso. Então, os hormônios femininos, estrogênio, o LH e o FSH, são os mais importantes relacionados aí à ovulação, ao desejo, à lubrificação, ao até pensar em sexo. A tudo isso, essa ação desses hormônios mexe em tudo para que a gente esteja preparada para conceber um bebê. Isso pensando biologicamente, tá? A testosterona do homem não, a testosterona ela fica já mais elevada, em níveis mais elevados no período inteiro, e é um dos motivos do porquê eles também têm esse desejo sexual e essa prontidão sexual muito mais facilmente do que nós mulheres. Nossa, somos É, complexas. somos complexos. Mas E os não homens, somos complexos. É. Diga. o homem não é o nosso foco especificamente hoje, mas o homem também tem estrogênio ou não? É só a testosterona? Não o mesmo, não todos os mesmos estrogênios que sim, a gente fala estrogênio, mas tem vários tipos de estrogênio juntos. Então, assim, existe a transformação da testosterona em tipos de estrogênio, principalmente estrona, perifericamente no homem, tá bom? E isso ele pode acabar tendo níveis de estrogênios mais elevados. Principalmente, a gente vai lembrar dos obesos, que tem lá a gordura, e a gordura pode fazer essa conversão. Porque não é só no ovário que a gente tem a produção do estrogênio, tá? A gente tem a produção de estrogênio em outros lugares também, principalmente na gordura aí, na placenta, quando a gente está grávida, são tipos de estrogênios diferentes. No homem, mais pensando na gordura, mas pode ter sim. Tanto que a obesidade masculina também é relacionada a disfunções sexuais e grandes confusões, a ginecomastia, que é o aumento da mama, a alteração da conformação corpórea, e a gente pode encontrar até níveis mais elevados de estrogênio nesses homens também.
Olha, Interessante. estou até anotando aqui. É, né? A gente fica. Então, basicamente, voltando aqui para as mulheres, para a gente ter libido, para a gente ter disposição, vontade de fazer sexo, de transar, esses três hormônios precisam subir aí nesse momento da preparação da ovulação, certo? Quando a gente está pensando na parte hormonal, né? Mas a gente tem que É, lembrar que o ciclo do desejo sexual feminino, ele tem muitas outras partes, que não só a parte biológica hormonal, que é o que a gente está falando. Exato. Então, se a gente virar e faz, se assim, eu puder responder assim, biologicamente sim, mas na vida real não. Na vida real a gente tem muito mais coisa nesse balaio, né? Então, intimidade, vontade, metabolismo, parceria, como que tá a tua parceria ou admiração. não, uso de medicamentos, então assim, o ciclo de resposta sexual feminina é muito mais complexo do que o masculino, mais uma coisa que nós somos complexos aí, e acaba fazendo com que nós sejamos um pouco mais seletivas nas escolhas das relações sexuais, e isso também é algo que é muito gritante, inclusive quando a gente pensa aí culturalmente nessa parte sexual, né? É. Então, biologicamente, sim, esse é o período que a gente vai ter mais vontade de ter relação sexual, mas na vida real a gente tem que entender que o balaio é muito maior, que tem muito mais coisa a não ser os hormônios. Então, as pessoas que buscam resposta só nos hormônios, muitas vezes vão se decepcionar muito, porque não vão conseguir um remedinho Viagra feminino, porque se existisse, já ganhava aí o prêmio Nobel esse profissional. Sem dúvida, sem dúvida, se existisse, assim, nós iríamos dominar o mundo, acredito eu. Porque, né? Pensa bem. Nossa, mas porque é o que as pessoas pensam, né? Sempre nessa questão. Eu fui fazer exame recentemente e a moça veio ali conversando comigo sobre libido, tal, 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 e eu, né, só escutando, porque você quer tomar alguma coisa? Eu não entendi o que era alguma coisa, né, mas também não fui dar palestrinha para ela do que eu penso, ou do meu trabalho, nem nada, mas, assim, ficou muito nítido que, assim, ela queria me vender alguma coisa, mas eu sei que não funciona, gente. Não tem, é o que a doutora falou. Tem os hormônios, tem a parte dos hormônios, como ela muito bem falou, com a expertise dela, mas tem muita coisa nesse balaio aí, né? Usando até a frase dela, tem muita coisa nesse balaio aí para que tudo aconteça, para que a mágica aconteça, né? Então eu não diria que a gente é complexa também, né? Mas falando em complexidade, né? Se pensam dessa forma, então somos complexas, porque não é uma questão de exigência, mas é uma questão de congruência, penso eu, né? Mas pensa numa coisa, Eli, complexa não precisa ser uma coisa ruim. Ruim. Muito bem. Vamos dizer, complexa pode ser uma coisa talvez um pouco mais restrita. Vamos dizer que nós somos um Sim, pouco boa. mais. A gente tem. A gente precisa de mais coisas para conseguir fazer com que a nossa chama sexual aumente. A gente Muito bem. precisa de mais coisas para que a gente fale, voltando aí no mundo biológico aí, para quem viu o podcast, o videocast inteiro, mas para a gente dividir o nosso óvulo do mês, pensando biologicamente, eu preciso de muito mais, eu preciso de muito mais, eu preciso de ter vontade não só biológica, como também eu preciso enxergar como é que está todo o meu entorno. Então, essa é uma complexidade seletiva, eu vejo Muito isso como uma coisa bem. positiva. Gostei da seleção. E fica uma lição por experiência própria aí, no meu caso, não é só o hormônio, né, esse balaio todo, mas o hormônio tem um papel muito crucial nessa história toda. Eu, como a gente já falou em outros podcasts, já estou na menopausa, né? E recentemente fui fazer aí alguns exames também, fazer aquele check-up tradicional, e a minha testosterona deu muito baixa, muito baixa. E realmente eu percebi
não tinha feito a associação no primeiro momento, era mais, tipo, estou na menopausa, mas uma queda na minha disposição sexual absurda, absurda, assim, de tipo, antigamente, mesmo depois que eu já tinha entrado na menopausa, se eu via uma cena mais picante num filme, eu lia ali alguma coisa, ou às vezes até estudando pauta para trazer no meu Instagram, que eu falo muito do tema, já dava aquele quentinho, já dava aquela coisa tipo assim, né? Mas de uns tempos para cá estava muito, muito sumido isso da minha vida, tinha desaparecido. Aconteceu. Aí realmente não podemos ignorar a função do hormônio, né? Ele De estava tão jeito nenhum. baixo que não tinha nem como acender o fósforo. Mas deixa eu falar uma coisa, aproveitando o gancho, Van. Essa coisa da testosterona, de reposição de testosterona, é mega polêmico e tá aí na mídia, muitas vezes sendo falados por pessoas que não têm expertise e não conseguem entender que também existem consequências. Então, realmente, a queda dos hormônios podem trazer esse tipo de disfunção, mas a gente não pode ficar repondo testosterona à torta e à direita sem fazer avaliação de outras coisas. E principalmente pelo que eu falei aqui, a testosterona se torna estrogênio no nosso organismo. Então a gente tem essa troca. E a testosterona é um hormônio que não vai agir só na minha mensagem, quero aumentar a minha libido. Ela vai agir em outros órgãos e tecidos. E às vezes a gente usando isso sem o acompanhamento correto de um médico, de ginecologista e obstetra, que ainda mais, não só ginecologista e obstetra, mas uma pessoa que esteja habituada a lidar com esse tipo de situação, você pode estar se colocando em risco. Então, até mesmo a sociedade brasileira, a sociedade paulista, estão fazendo uma campanha para a gente tomar muito cuidado com o uso inadvertido de hormônios androgênios, onde tem aí a testosterona e algumas outras, para fins estéticos, que não é o caso que a gente está falando, e também, tipo assim, várias vezes, eu passei, meu amigo virou e falou assim: olha, tem uma coisinha legal que eu tô usando na academia, que eu tô passando aqui um gelzinho no meu braço, que aumentou minha libido, que é uma loucura. Então, nem é um profissional que avaliou. As pessoas não entendem que isso pode trazer até um benefício a curto prazo aí, para coisas que a gente quer resolver para ontem, porque a gente quer tudo resolver para ontem, mas as É, pessoas não entendem que a longo prazo isso pode virar um câncer, uma trombose. Então, pelo amor Nossa, de Deus, sim. gente, não usem É, hormônios sem orientação profissional. inclusive, exato. Inclusive, a ideia de trazer a doutora, que é uma ginecologista, era nesta base. Assim, a gente está falando, eu e a Eliane falamos disso com frequência nos nossos atendimentos, na nossa profissão. Mas a gente não é médico, nós não somos médicas, nós não somos especializadas nisso. Então, nós sabemos que sim, existem efeitos colaterais ou um monte de outras coisas que podem acabar sendo influenciadas pelo uso incorreto de qualquer um desses hormônios. A sim, testosterona, lógico, é que eu citei porque Sim, assim, sim, obviamente, a minha ginecologista aumentou o meu estrogênio primeiro, né, sim. para tentar organizar a situação, mas eu estou com acompanhamento médico. É que realmente Perfeito. até ela ganhou, porque ela falou, nossa, mas está muito, muito baixo. Sim. A falência ela é global, né? Puxa vida, que coisa. Podíamos, pelo menos, né, ter nem que seja uma greve maior, né? Não acabar de uma vez por tudo, porque quando vai tudo para baixo, mesmo que o negócio fica complicado. olha, não é fácil não, assim, eu diria que assim, eu tive que fazer um trabalho assim comigo, um trabalho de dentro para fora mesmo, sabe? Porque senão o bicho pega, você começa a pensar, mas eu me quero de volta, mas como que eu me quero de volta, né? Então assim, é desafiador, mas eu tô aí na linha, tô conseguindo, tô fazendo meu exercício, tô tomando minha água, tô tentando fazer de alguma forma que eu volte, né, a ser o que eu era aí, mas dentro do meu relacionamento, mas tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom. Temos até Maravilhosa. uma agenda agora, então tá tudo certo. Perfeito. Doutora, onde que a gente acha você? Qual é o seu Instagram? Onde que você atende? Onde você pode dar mais esclarecimentos? Porque eu tenho certeza que muita gente vai te procurar. Bom, eu
trabalho presencialmente em São Paulo, capital. Meu consultório fica na Vila Mariana, é, na Rua Borges Lagoa, mas é mais fácil vocês me encontrarem nas minhas redes sociais. O meu Instagram, acho que é o principal meio que a gente acaba me procurando, é @DRA Marina Apostólico, doutora Marina Apostólico, DRA Marina Apostólico. É apostólico, não tem acento. É, e vocês conseguem me encontrar também na Alma, né, que é um local onde eu trabalho, que é Saúde Integrada da Mulher, onde a gente acaba fazendo todo o acompanhamento das mulheres. E vocês podem também mandar e-mail. O meu e-mail é meu nome completo, que é marinabragaapostólico@gmail.com, tá Maravilhoso. certo? Mas eu acho que talvez o mais legal seja você me seguir lá na página do Instagram, @DRA Marina Apostólico. Lá também tem o contato do meu consultório, você consegue mandar o WhatsApp. Eu também atendo online, então Legal. muitas vezes uma pessoa que não mora em São Paulo, se quiser marcar uma consulta online, a gente consegue fazer isso sem problema nenhum. É, Mas é muito legal a gente ter o tete-a-tete ao vivo para poder ter exame, examinar, mas algumas questões são totalmente possíveis de serem feitas de maneira online. Legal, muito Maravilha. bom. Maravilha. Vanessa, onde as pessoas te acham? Então, eu estou lá no meu Instagram também, no @Vanessa Tarali. Me sigam. Tem o canal no YouTube que está meio esquecidinho, além aqui do videocast, do podcast. Mas eu prometo que eu vou voltar com ele. É que a vida acabou me demandando nesse momento outros focos, outras prioridades. Mas no Instagram eu estou sempre lá, e se quiser falar comigo também, pode mandar um direct por lá, ou lá no contato tem o meu e-mail, que é vanessatarali também, @gmail.com. E aí a gente pode conversar, pode tentar resolver alguma coisa, se for o caso, ou você só me segue para saber o que eu estou falando por lá. É Li, isso aí. você? Vocês me acham no Eliane Dourado Oficial e me acham também lá no YouTube como Resolvidaça. A gente está lá, tem os vídeos lá, tem muita coisa interessante sobre relacionamentos. O que eu gosto desse mundo, a minha especialidade é isso. Então, vem aí para me seguir no Eliane Dourado Oficial e também no YouTube lá no Resolvidaça. Muito obrigada, doutora. Vamos tirar uma foto? Perfeito. Vamos sim. Já tirou. Meio que Perfeito. sorriso amarelo, né? Todo mundo para. Não, e eu com o cabelo todo bagunçado, toda vez é isso. Eu preciso arrumar meu cabelo. Deixa eu só ver se a foto Marina, ficou muito, boa, muito porque obrigada aí a pela sua gente disposição na de vir outra. aqui falar com a E gente, gravar com a gente. Foi muito importante, viu? A gente é bom ter alguém que é médico mesmo, que tenha o conhecimento correto, né, para orientar, para ajudar os nossos ouvintes e seguidores. e trazer Ai, informação obrigada a correta. vocês. É muito importante porque eu tenho um pouco de medo, às vezes, das coisas que eu vejo nas redes, ou às vezes que nas rodas de amigas, nas coisas a gente vai conversando, né? Ah, porque eu tô usando uma coisinha aqui que é para ganhar mais massa magra. Quando você vai ver, a pessoa tá usando. Ah! Confunde, bagunça todo o ciclo, tá usando altos níveis de androgênios, às vezes estrogênio junto, às vezes hormônio da tireoide junto, assim, sem nenhuma motivação. E as pessoas não têm noção o quanto isso pode bagunçar aí o nosso organismo, né? E É, tem quantas pessoas que Então, estão morrendo nas academias, inclusive jovens, por conta sim, sem disso. dúvida. Faz trombose É, mesmo, faz AVC, infarta. É, é bem por aí. é bem isso mesmo. As pessoas estão assim adoecendo muito mais cedo. Jovens estão morrendo nas academias e tudo mais por conta desses negócios. Ah, não, mas fulano tomou, fulano tá bem. É a grama do vizinho, como você falou, né? É, Não, Morro de medo disso, gente. exato. Como a gente tem uma. Aí é uma crítica bem importante que eu tenho. Gente, a gente tem uma facilidade imensa de ter acesso a a tudo isso daqui, porque não Sim, precisa de receita um sim, monte de exatamente. vezes. E Exatamente. aí, peraí, como uma coisa tão importante que vai mexer em coisas tão profundas, não precisa de análise se eu realmente preciso fazer uso. Sim, exatamente. É É a de se mesma pensar. coisa quando me procuram para ver se eu dou receitinha. Gente, não é. Eu, como psicanalista, não receito nada, nada.
né? Aí eu vou mexer na tua mente, mas te dar receita, não. Né? Não é esse. Então, assim, a pessoa que paga, às vezes, uma consulta para perguntar se eu vou dar uma receita, ela pagou uma consulta avulsa mesmo, porque não vou dar receita. É Mas muito É complicado. complexo isso, é muito complexo isso daí, né? Bom, rapidinho aqui, porque a gente já vai encerrar, porque eu vou sair daqui, eu já vou atender uma outra pessoa. Tá bom. Muito, mas muito obrigada mesmo. Dá um beijo no bebê, né? E muito obrigada Hum. por ele ter ido dormir no outro lugar, tadinho. Ah, porque ficou muito melhor, né? Vocês estão em lugares bonitos, com coisa. Eu vim aqui pra minha sala, que tá uma bagunça, mas eu botei aqui o quadro. Então, tá ótimo, muito ficou obrigada. ótimo, o quadro é Viu? lindo, inclusive. É, verdade. Ah, minha mãe que pintou. Ai, que linda! Um beijo, viu? Muito Perfeito. obrigada. Obrigada. Um beijo, meninas. Tchau. Tchau. Tchau.